Muitos me conhecem, muitos precisam de mim, e muitos me querem. Permitam-me me apresentar, eu sou o SSD. Olá a todos, e sejam bem-vindos. Nesse vídeo estarei mostrando um pouco sobre os SSD, ou seja, sobre mim. Mas primeiramente, de onde vem os SSD? Bom, tudo começou em 1976, quando meu tataravô nasceu. Uma companhia de nome Datara colocou no mercado um dispositivo de armazenamento de dados de nome Bookcore, que era composto por 8 módulos de um tipo de memória não volátil com a incrível capacidade de 256 KB cada um. O Bookcore emulava as unidades de disco utilizadas na época, com o diferencial de ser mais rápido que estas. O equipamento custava cerca de $10.000 e era utilizado em centros de processamento de dados. Em vista de suas características, o Bookcore pode ser considerado o primeiro SSD do mercado. E nos dias de hoje, após 46 anos, a evolução de tal tecnologia nos proporcionou SSD de altíssimo desempenho e que só tende a melhorar. Você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que significa a sigla SSD. Sorte a sua que eu sou o SSD que fala e estou aqui para te explicar. SSD é a sigla para Solid State Drive, algo como unidade de estado sólido, em tradução livre. Trata-se de um tipo de dispositivo para armazenamento de dados que, de certa forma, concorre com os discos rígidos. Aceita-se a ideia de que um nome faz alusão à inexistência de peças móveis na construção do dispositivo, o que já não acontece nos HD, que precisam de motores, discos e cabeçotes de leitura e gravação para funcionar. O termo estado sólido, na verdade, faz referência ao uso de material sólido para o transporte de sinais elétricos entre transistores em vez de uma passagem baseada em tubos a vácuo, como era feito na época das válvulas. Em aparelhos SSD, o armazenamento é feito em um ou mais chips de memória, dispensando totalmente o uso de sistemas mecânicos para o seu funcionamento. Como consequência, unidades do tipo acabam sendo mais econômicas no consumo de energia, afinal, não precisam alimentar motores ou componentes semelhantes. E sobre esse pessoal que confunde as coisas e dizem discos SSD, vocês estão totalmente errados. Não temos nenhum disco, somos muito melhores que esses discos rígidos antigos. Afinal, apesar de sermos parecidos, os dados do SSD são armazenados em chips especiais, de tamanho muito reduzido. Graças a essa inovação, somos muito mais compactos e capazes de ser usados de forma ampla em dispositivos portáteis, como notebooks ultrafinos e tablets. Outra grande vantagem em utilizar SSD está no silêncio, ou seja, nós trabalhamos quietinhos. Você não ouve uma unidade SSD trabalhar, tal como pode acontecer com um HD, em que existem pecinhas mecânicas trabalhando o tempo todo. A resistência física também é um benefício. O risco de danos é menor quando o dispositivo sofre quedas ou é balançado, o que não quer dizer que somos indestrutíveis. Então cuidado! Dispositivos SSD pesam menos e, em boa parte dos casos, podem trabalhar com temperaturas mais elevadas que aquelas suportadas pelos discos rígidos. Há ainda outra característica considerável. O tempo de transferência de dados entre a memória RAM e unidades SSD costuma ser muito menor, agilizando o processamento de dados. Memória flash. Podemos aprofundar mais o assunto sobre nossa velocidade, citando o ingrediente principal de nossa criação, a memória flash. A tecnologia SSD é baseada em chips especialmente preparados para armazenar dados, mesmo quando não há recebimento de energia. São, portanto, dispositivos não voláteis. Isso significa que não é necessário usar baterias ou deixar o dispositivo constantemente ligado na tomada para manter os dados nele. Para que isso seja possível, convencionou-se entre os fabricantes de SSD o uso de memórias flash. Trata-se de um tipo de memória EEPROM, foi inventada por Fujio Masuoka na Toshiba em 1980 e comercializada em 1987. Os chips de memória flash são parecidos com a memória RAM usada nos computadores, porém, ao contrário desta última, suas propriedades fazem com que os dados não sejam perdidos. Há, basicamente, dois tipos de memória flash: Flash NOR, NOT OR, e Flash NAND, NOT AND.
O nome é proveniente da tecnologia de mapeamento de dados de cada um. O primeiro tipo permite acesso às células de memória de maneira aleatória, tal como acontece com a RAM, mas com alta velocidade. Em outras palavras, o tipo NOR permite acessar dados em posições diferentes da memória de maneira rápida, sem necessidade de esta atividade ser sequencial. O tipo NOR é usado em chips de BIOS ou firmwares de smartphones, por exemplo. O tipo NAND, por sua vez, também trabalha em alta velocidade, porém faz acesso sequencial às células de memória e as trata em conjunto, isto é, em blocos de células, em vez de acessá-las de maneira individual. Em geral, memórias NAND também podem armazenar mais dados que memórias NOR, considerando blocos físicos de tamanhos equivalentes. E, portanto, o tipo mais barato e mais utilizado em SSD. Como nem tudo são flores, por incrível que pareça, até eu tenho alguns defeitos. Os SSD possuem algumas desvantagens, e o culpado disso é ninguém menos que o maior inimigo da classe baixa, e da União Soviética em 1947, sim, estamos falando do capitalismo. Unidades SSD são mais caras que HD, embora os preços diminuam à medida que a sua utilização aumenta. Por causa disso, em muitos casos, também por limitações tecnológicas, a grande maioria das unidades SSD oferecidas no mercado tem capacidade de armazenamento muito inferior em comparação aos discos rígidos que possuem a mesma faixa de preço. Tudo bem, discos, vocês ganharam essa. Bom, chegamos ao final do vídeo. Obrigado pela atenção, até mais.